Queria reforçar, irmãos, para todos nós, nesse tempo de comunhão, saber que as bênçãos que nós temos já recebidas em Cristo Jesus, nós precisamos estar relembrando a nós mesmos do que já é nosso, do que nós já recebemos por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a ele que adoramos, é a ele que servimos. E Coríntios capítulo 5, verso 1, diz lá, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer ou desfazer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, é uma casa eterna nos céus. As bênçãos que temos já em Cristo Jesus, elas são muitas para enumerar, mas eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre elas. Primeiro de tudo, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Já temos essa riqueza. Você crê nisso? Claro que crê. Como resultado, Romanos 5:1 diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisamos mais caminhar em guerra contra o nosso Criador. Mais do que isso, Ele é o meu Pai, o teu Pai, um Pai amoroso, Pai dos Espíritos. Diz lá Paulo que Ele é o Pai de toda consolação. Que Pai maravilhoso. Assim, por meio de tais promessas, sua palavra nos assegura a salvação. Estas coisas vos escrevi, diz João, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Você crê nisso, que você tem a vida eterna? É bom que você creia, porque por isso vivemos. Por causa dessa promessa que nós somos ousados e atrevidos para caminhar de peito erguido, de cabeça erguida, a nossa vida. A nossa identidade, ela está em Cristo, irmãos. Se você está vivendo algum momento crise de identidade, vá para Cristo, vá para a palavra e descubra, reveja, relembre o que já foi dado a você por meio da obra de Cristo. Nós não precisamos viver em crise de identidade, irmãos. A autoestima, a nossa autoimagem, ela foi e é restaurada dia a dia quando olhamos para Cristo. Eu sei quem eu sou nele. Ela foi restaurada em Cristo Jesus. O velho homem, as vivências que tivemos, os traumas, as machucaduras, a nossa alma estragada pelo pecado, quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, com arrependimento e entramos por essa porta, Ele nos oferece uma infinidade de promessas cumpridas nele. Os irmãos estão entendendo isso? Você tem uma identidade já definida em Cristo Jesus, eu também tenho. Nós precisamos declarar repetidas vezes quem nós somos nele. Esse é um outro assunto que a gente pode conversar um pouquinho mais pela frente. Mas nesse momento eu gostaria de dividir com vocês algo que já faz um bom tempo, desde o início desse ano venho
refletindo e meditando nas Escrituras. Falei para Saulo, para o Cláudio, para o Carlos, quando estávamos reunidos, orando e tal, sobre essa carga, e eu gostaria de dividir de forma bem objetiva com vocês, igreja. É sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus. Bom, nós temos aí em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 23, e eu gostaria de abrir essa conversa com vocês, lendo Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 23. Se alguém puder colocar na telinha aí, vai ser bom. Carta de Paulo aos Colossenses. Hein? Começa assim, irmãos, Paulo falando. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus Cristo. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós temos em Gálatas, no capítulo 5, Paulo escrevendo essa carta à igreja na Galácia, essa região, porque aquela igreja estava trocando as verdades por um engano da lei. Qual seja, a igreja estava deixando de caminhar na graça que recebeu na mensagem do Evangelho do Reino, estavam com tendências a voltar para viver na dependência da lei. É apenas isso. Uma justificação, um conflito da justificação da fé pela graça e tentando misturar a graça com o legalismo do judaísmo, da lei de Moisés. E Paulo então escreve a essa igreja dizendo, foi para a liberdade, palavra que Paulo usa, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não se ponham de novo debaixo de jugo desigual. O contexto é esse que eu falei. Esse contexto do versículo que Paulo cita liberdade, a palavra liberdade está no contexto de que essa liberdade em Cristo Jesus está ligado à obra que ele realizou por todos. Esse texto que nós acabamos de ler em Colossenses fala da grandiosidade, da supremacia do nosso Senhor. Ele é tudo em todos. Por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ponto. Acabou. Por ele vivemos e por ele morremos. Qual é o perigo de andarmos nessa liberdade? O mau uso dessa liberdade, irmãos, coloca em risco o mau uso dessa liberdade, da minha liberdade em Cristo,
do entendimento de como usar essa liberdade, eu coloco em risco a minha própria vida, o mau uso, e coloco também em risco a vida da igreja, a sua vida. Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele ora ao Pai, ele, numa parte da sua oração, ele diz assim: Pai, eu me santifico por eles. Olha o que Jesus estava dizendo, que a vida dele, Cristo, homem, ele se santificava em favor dos irmãos. Em outras palavras, querido, o teu pecado, o mau uso dessa liberdade que te leva a pecar, traz malefícios para a vida do corpo. Isso é espiritual, irmãos. A apatia pode ser o resultado de uma doença espiritual que está agraçando o meio da igreja. E qual é a fonte? Pecados ocultos. Há um episódio relatado lá no Velho Testamento de uma guerra que Israel estava fazendo e obtendo vitórias maravilhosas. E ele derrotou o inimigo. E, geralmente, como é típico de vencedores de guerra, eles têm os espólios do inimigo, que eles recolhem, tesouros, ouro, prata, enfim. E naquele episódio, um sujeito chamado Acã, um dos soldados do exército de Israel, achou que ele podia, de forma sorrateira, pegar eu acho que era uma coroa de ouro, e esconder na sua capa e levar para sua tenda, como dizendo: eu mereço, eu sou um soldado, lutei para essa vitória acontecer, então eu mereço uma recompensa, eu vou pegar essa coroa de ouro e vou guardar, porque lá na frente vai me ser útil. Ouro, né? E por causa disso, Deus tirou a sua mão de Israel. E o exército de Israel começou a ter terríveis baixas nas suas guerras subsequentes. E logo então se descobriu o Espírito de Deus, através do profeta, denunciou que o pecado estava naquela tenda de Acã, o nome dele. Por que eu estou fazendo essa conexão, meus irmãos? Porque tudo é espiritual, queridos. Nós lemos episódios narrativos como esse, de guerras, de ações de Israel ao longo da sua história, e a gente pensa que apenas estamos lendo um livro de história, apenas fatos históricos. Não, não. Tudo que está nas Escrituras é de valor espiritual. Assim como esse episódio que eu acabei de contar para vocês. Depois vocês procurem lá onde está, eu não me lembro o livro, né? Depois você procura e diz para a gente. Mas me lembro do episódio. É espiritual? Em Josué, né? Depois alguém procura lá, tá bom? Está no manual, beleza? Bom, vamos lá, voltando aqui. Nessa oração de Jesus, dizendo: Pai, eu me santifico por eles, tem um princípio espiritual que o Senhor está ensinando para a gente. Assim como esse episódio lá do Velho Testamento, tem um princípio espiritual lá. E trago para hoje, queridos. Olhe para a sua vida. Seja sincero para com Deus. Tenha coragem de olhar você no espelho e conversar com você mesmo, ou você não gosta do que você vê? Você não gosta da sua imagem? Você sabe qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é aquela sensação ruim de que você não é percebido no meio dos irmãos. Passou e não falou comigo. Não me convidou para o aniversário do filho. Convidou uma porção de gente e eu fui esquecido.
E você vai se sentindo como que desgrudado do rebanho. As pessoas não estão nem pensando nisso, mas na tua cabeça você é um solitário no meio da família. Mas solitude o que é? É diferente. É isso que Saulo, repetidas vezes, Luiz Cláudio, Carlos, fala da necessidade que nós temos de estar a sós com Deus. Olha, estar a sós com Deus é solitude. É quando você tem uma conversa séria, gostosa com seu pai. E você se deixa ser examinado. É o tempo que você conversa com você mesmo. Será que eu estou falando uma linguagem de outro planeta? Não, né? Quantas vezes você se envolve nessa atividade de conversar com você mesmo? Pega as escrituras, um livro, um bom livro, e você mesmo vai para o seu cantinho e começa a conversar com você mesmo. Isso é solitude. Há um enriquecimento tremendo, queridos, com essa experiência, porque ali é você e você mesmo. E o Senhor vai te corrigir, ajustar, Ele vai confrontar você com você mesmo. E aí a luz começa a brilhar, brilhar, brilhar. E as trevas vão se dissipando, dissipando, dissipando. Bom, Romanos 5, verso 1 e verso 2, diz Paulo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Lembrando que nós estamos falando sobre liberdade em Cristo, andar e viver em liberdade. E que precisamos, assim sendo, firmar: eu sou livre. Eu sou livre? Eu sou verdadeiramente livre? Você é livre de quem? Você é livre de quê? E aí esse você, por favor, não é pessoal, tá? Esse você que eu estou usando, ele é impessoal. Ele vai tornar pessoal se o Espírito Santo encontrar no seu coração um lugar para falar com você. Mas somos livres de quê? Que liberdade é essa que nós cantamos, nós conversamos sobre essa liberdade e nós vivemos crendo que somos verdadeiramente livres? Jesus disse: e conhecerão a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa a que Jesus está se referindo? E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Essa verdade é uma pessoa. E quanto mais eu ando com essa pessoa, converso com essa pessoa, rasgo meu coração para essa pessoa, mais eu me encontro experimentando essa liberdade. Uma pessoa livre é uma pessoa leve. Não carrega bola no pé, pesando a sua caminhada, como diz Hebreus 12. Uma pessoa livre, ela exala o bom perfume de Jesus. Uma pessoa livre, ela não só exala, mas ela é uma carta aberta. Uma carta aberta que o outro pode ler sem problema nenhum o que está lá dentro dessa carta.
irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Essa é uma das expressões da nossa liberdade em Cristo. Ele já nos deu essa liberdade. Ele pagou um preço por essa liberdade. E como nós estamos usando a nossa liberdade? Eu confesso para vocês que meu coração, o coração do presbitério, quando ouvimos casos e mais casos de irmãos amados que lamentavelmente têm feito uso mal da liberdade em alguns momentos e têm trazido doenças, escândalo, e têm feito mal ao corpo por mau uso da liberdade. Liberdade significa responsabilidade, irmãos. Eu venho de uma história com a igreja, o povo de Deus, que jamais podia se pensar em irmãos, depois de um encontro, um culto, ir para algum lugar e sentar e tomar uma cerveja juntos. Inimaginável isso. Eu estou dizendo que isso é errado? Não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que é pecado? Também não, porque já faz um bom tempo, alguns anos, que eu aprendi a degustar um bom vinho. Tomar uma cervejinha. Ou qualquer outra expressão de liberdade. Mas a liberdade, ela tem um preço. Exige de cada um de nós um senso de responsabilidade. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Há muitas coisas que são lícitas, diz Paulo, mas nem tudo, absolutamente nem tudo convém, porque a presença do Espírito Santo dentro de você vai te dizer, você vai ouvir a voz dele, seu ouvido espiritual, ele vai dizer, não faça assim. Ele vai dizer, não macule, não fira a consciência do teu irmão. E aí, bem específico, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Há 40 e poucos anos, de casado, convivendo com meu sogro e minha sogra, sempre nos visitando, e essa liberdade de ter um vinho em casa, uma bebida na geladeira ou coisa parecida, logo de pronto nós entendemos que essa nossa liberdade, ela estava restrita para não macular o meu sogro e a minha sogra. Ele se foi e ele nunca se escandalizou porque nós nunca permitimos isso. Recolhíamos todas as bebidas, escondíamos em algum lugar para que eles não percebessem que nós tínhamos essa liberdade, mas eles não. Eles não entendiam assim. Mesmo é minha sogra. Está conosco de novo. Glória a Deus, uma mulher de Deus. Mas não usamos da nossa liberdade para ficar tomando um vinho na presença dela. Só estou dando um exemplo, queridos irmãos, usando essa questão da bebida, porque, por favor, peguem isso e faça a sua lista de liberdade que você tem para viver essa liberdade em Cristo Jesus. E faça um checklist e peça ao Espírito Santo de Deus, me ajude a ter bom senso para usar a minha liberdade. Gálatas, capítulo 5, 19, 21,
Um texto conhecido de todos nós, porque ali fala sobre 2 tipos de produção. Uma produção é aquilo que podemos gerar por nós mesmos, e aquilo que o Espírito Santo pode gerar por meio de nós. O que é que nós podemos gerar por nós mesmos? Estamos falando de liberdade, tá, queridos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da imoralidade sexual, sim ou não? Sim. Libertou a todos nós da imoralidade sexual. Quando eu olho para os meus 22 anos, os primeiros 22 anos da minha vida, eu volto lá atrás, claro, volto com a graça de Deus, com a presença de Jesus comigo, mas envergonhado de tudo aquilo que eu fiz, escravo do pecado e da morte. Fresco na minha memória, trago na minha memória como eu vivia ofendendo a Deus com a minha imoralidade sexual aos 20 até os 22 anos de idade. O que nós podemos produzir? Nós produzimos pensamentos impuros, desejo de participar de prazeres libidinosos na mente. O que produzimos? Idolatria, um ego insuflado. Eu me considero melhor que meus irmãos. Tudo isso é muito camuflado dentro de nós, mas podemos produzir hostilidade, discórdia, inimizade, ciúmes. Isso é o que Paulo chama de obras da carne. Obras da carne. Ataque de ira, ambição, divisões. Os escândalos não são poucos de divisões. Sentimento de que todos estão errados, exceto aqueles que participam e concordam com as minhas ideias. Cuidado. É um prato cheio e servido frio. Inveja, embriaguez, obras da carne. E tem aquilo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que são os frutos do Espírito, né, Júlia? Amor. Vamos lá, me ajudando? Isso. Pode soltar, pode falar. Mansidão, isso, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo mora onde? Fora ou dentro? Aqui. Então você já tem essa morada do Espírito com essas características dentro de você. Beleza. Só que você só vai exercer o perdoar se tem uma situação que acontece que te ameace e que te provoque e que exija de você uma postura e uma ação. Tempo atrás, aí uns meses lá atrás, pensei que isso nunca fosse acontecer comigo, né? Acontecer com os outros, comigo não. E eu estava tentando ajudar uma criatura aí na cidade, um rapaz, e na minha boa vontade, ele entendeu tudo errado. Estava tentando aconselhar uma pessoa que nem o Espírito de Deus tem dentro dela. Aí isso é um risco calculado. E, do nada, recebi um soco bem dado, em cima desse lado, o óculos sumiu, eu estou igual mineiro assim, né? Oncotô, poncovô, né? Encostei, batei num carro que estava assim, tal, e a pessoa estava virada com a chave de fenda na mão. Eu falei, hoje é meu dia, meu pai do céu. Como é que eu faço? Nada, fazer nada.
sem força para fazer nada, uma pancada daquela, já estava tonto. Entendeu? Mas uma coisa muito importante aconteceu naquela hora, foi a oportunidade de guardar o meu coração. Não me defender, não procurar uma briga ou qualquer coisa. Sair em paz, já perdoando antecipadamente aquele rapaz, aquela situação, e fui para casa. E, de repente, o resto é história. Deus consertou todas essas coisas. Mas a situação aconteceu, e foi a oportunidade de praticar essa minha liberdade de fazer a escolha correta. Você já passou por alguma situação parecida? De alguém te provocar para uma peleja? Jesus falou no capítulo 8 de João 31, 32. Dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu já falei sobre isso. Liberdade é expressado com leveza no seu caminhar. Alguém já disse para você que quando está perto de você, se sente bem? Alguém já disse para você que quando vai à sua casa, ela se sente tão bem, porque é um ambiente de paz, uma atmosfera, um oxigênio leve ali dentro daquele ambiente. Onde você está? Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, já há muito tempo isso, me lembrei desse fato. Um dia eu estava pegando aqueles trem da Central, né? Quem morou no Rio sabe como é que é aquela doideira. Final de dia, pessoal suado, aqueles vagões entupidos de gente e agarrando naquela argola para não cair, né? Esperando a próxima estação, né, Saulinho? E um fedor horrível de suor, todo mundo trabalhando, voltando para casa, e estou ali, tá cansado, né, e de repente abre uma vaguinha, um lugarzinho. Eu falei, opa, sentei. Falei, ufa, agora vou descansar. E fechei o olho, vou dormir um pouquinho até onde chegar o meu destino. Do lado uma senhora, do nada, ela virou para mim, puxou uma conversa e falou assim: o senhor é cristão? Eu não entendi por que ela fez a pergunta. Ela falou, o senhor é cristão? Eu falei, sou. E aí foi um papo gostoso sobre o reino de Deus. Ela também tinha sua experiência e ali foi, a viagem passou rápido. Quando eu desci na estação de onde eu morava, me veio uma pergunta. Por que ela fez essa pergunta para mim? Eu fiz essa pergunta para mim. Por que aquela mulher fez essa pergunta para mim? E aí, claro, tudo ficou muito claro. Porque você é o aroma de Cristo. Mesmo sem você abrir a boca para dizer nada, o aroma exala. O ambiente muda. Eu era bem novo, recém-convertido, estava na casa do meu pai em Macaé, meia-noite orando de joelho na sala ali, tal, antes de dormir, e lá fora, passou na rua, dois caras, e se passaram pelo outro, e um pediu cigarro e disse, eu não tenho, e se eu tivesse não te dava. Pronto, uma confusão só, um bate-boca, meia-noite aquela confusão, ia dar briga, facada, alguma coisa assim. Aí o Espírito de Deus falou para mim, me lembrou que eu sou um pacificador. Falei, caramba, bem-aventurados os pacificadores. Falei, eu sou um bem-aventurado? Que legal. Mas o que eu faço com essa encrenca lá fora? Você é um pacificador. Sai da porta da sala e vai lá. E pacifica essa encrenca. Fui, não porque eu sou corajoso, mas porque o Espírito Santo me conduziu para isso. E ali, resumo da ópera. Os dois deixaram de se bater boca. Falei, ó, meu amigo, você tem família, vai para lá, você também vai para cá, por causa de um cigarro, por favor. Vocês são homens, né, inteligentes, aí a gente dá uma massagem no ego dos caras, né?
Você é inteligente, tal, fazer uma briga à toa, tal. Aí, quando eu voltei, né, para o meu reduto para continuar orando, eu voltei radiante de alegria, porque naquele momento eu pude ser um aroma de Cristo naquela confusão. Exalar um aroma, não um fedor, um cheiro horroroso de encrenca e de morte, mas de vida. Não sei por que eu passei isso para você, porque veio à minha mente, né? Mas eu volto a algumas perguntas para nós essa noite. Você é livre, certo? Você se considera livre? Quem é que te garante que você é livre? Quem diz que você é livre? Aonde está firmada essa convicção sua de que você é livre? Se você é livre, então eu volto àquela pergunta lá do início. Você é livre de quem? Você tem situações que precisa consertar com irmãos na congregação, no grupo? Com parentes? Com familiares? Situações não resolvidas dentro do seu coração? Então conserte, porque você é livre. Você é livre de quê? Gente, nós estamos vivendo um momento na nossa geração altamente desafiador. E eu me refiro às mídias sociais. Tantas vezes já temos ouvido esse alerta de público. Os livros estão aí alertando das doenças advindas de não saber usar adequadamente as mídias sociais, o celular, o tablet. E sabe quem é que está alertando? Não são só os cristãos, não. Os psicólogos e psiquiatras que não são cristãos estão alertando a sociedade de doenças que eles estão tratando no consultório deles, que eles nunca esperavam que um dia isso ia acontecer. Eu não vou entrar em detalhes, não preciso. Só quero deixar essa pergunta para você, em pessoal, tá? Você é livre? O que é que você faz quando você está sozinho? Eu sou o que eu sou, você é o que você é, quando você não tem ninguém te olhando. Meus netos, eu brinco com eles assim, é um brincar sério. Estão lá no celular, eu só chego perto de um e do outro e digo assim, escuta aqui, Jesus está aí com você, assistindo a telinha? Eles ficam totalmente desconcertados. Uma pergunta tão simples, né? Jesus está assistindo com você? Ele pode sentar do seu lado ou não? Os irmãos estão entendendo a profundidade disso que nós estamos falando para nós mesmos? Você é livre? Quem é que controla a sua mente, o seu tempo? Nós precisamos ter resposta, irmãos, para isso. Deus já sabe, mas Ele quer que eu verbalize, que você use sua boca e diga para Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu canto a liberdade, mas me vejo às vezes escravo de mim mesmo, escravo do meu prazer. Irmãos, é sério. É sério, irmãos. Aí você fala assim, caramba, eu estou tão frio na fé, não tenho coragem de procurar os irmãos, minha vida de oração está tão furreca, como diz o Saulinho, né? Tão furreca a minha vida de oração, minha vida de intercessão pior ainda.
não tenho prazer na lei do Senhor, e nessa lei eu nem medito dia e noite. E aqui não é literal, não. Esse dia e noite são 24 horas que os seus pensamentos estão tomados pelo depósito que você já tem dentro de você. Você é livre? A experiência do novo nascimento, irmãos, é a mudança de um governo tirano, pois todos éramos prisioneiros desse governo, do poder do pecado, desde que esse mundo é mundo. Nós chegamos para um governo, fomos comprados para sermos escravos de um novo governo, um governo de amor, justo. A minha história é a sua história, a minha é a sua. Você quer ver como você vai se identificar com a minha história? Prisioneiro dos grilhões, jogado numa masmorra de um porão fedorento e gemendo dia e noite pela culpa, pelas chibatadas do diabo, pelo vazio. Vazio de afeto, um desespero em busca de um aconchego, de um acolhimento. E assim a vergonha, o medo tomava a minha vida. Eu vivia acossado pela vergonha e pelo medo. Vida depravada, carnal, mergulhado num poço profundo de uma busca de um prazer a todo custo, custo que custar, viveu hoje intensamente, porque eu não sei o que vai ser de amanhã, uma libertinagem que não tinha limite, instintos mais vis e baixos de uma natureza humana caída. Éramos assim, prisioneiros, você também. Jesus se interpôs na sua história e na minha história. Ele colocou um basta nesse vazio e ele te acolheu, te elegeu nele. Ele preencheu aquele vazio de afeto que você tinha desesperadamente. Ele te aceitou. Ele te deixou uma marca, uma identidade. Você é meu filho e ele é nosso irmão mais velho. Pelo poder da ressurreição, através do nosso arrependimento, do batismo nas águas e o dom do Espírito Santo de Deus, aqui estamos, essa noite. Família de Deus, povo escolhido. Amém? Aleluia. Somos livres sim, queridos. Livres. Livres, livres, livres. Para fazer o que é lícito, mas também livres para não fazer o que não convém ser feito. Essa é a nossa liberdade que foi comprada. Aqueles que vivem e andam desfrutando dessa liberdade em Cristo podem sim estender as mãos e socorrer os que ainda vivem enredados pelo engano do pecado. Você pode ser um instrumento na mão de Deus para socorrer aqueles que estão em desesperos no nosso meio. O teu irmão e meu irmão. Seja bênção, seja socorro para ele. Abre teus ouvidos, ouça a sua queixa. Convide para ele entrar na sua vida. Dê a ele um espaço de segurança para que ele possa abrir o coração para você. E ali então você poder socorrê-lo. Mas lembre-se, a sua santidade, a sua vida pura, a igreja
vai ser abençoado. O corpo vai ser abençoado. E para terminar, queridos, por isso, irmãos hebreus, diz lá, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso, vamos juntos, sim, celebrar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres. O povo que Deus libertou, verdadeiramente é um povo livre. Não abaixe a sua cabeça, não se curve diante das mentiras do inferno e nem da sua carne. Porque a sua carne, seu corpo, não foi colocado e dado por Deus para ser depósito de lixo, mas um corpo cujos membros são oferecidos para Deus. Ofereça teus olhos, teus pensamentos, teus ouvidos, as mãos que apalpam, as pernas que andam. O teu corpo é para a glória de Deus. Não é para prostituição, para impureza, lascívio, qualquer outro tipo de pecado. O teu corpo e o meu corpo é morada de Deus em espírito. Ponto. O teu corpo, o meu corpo, é morada de Deus em espírito. Jesus caminha com as tuas pernas, toca as pessoas com suas mãos, fala aos outros pela tua boca, olha com olhos de ternura e compaixão para as pessoas. É Jesus vivendo a vida dele em nós. Irmãos, a vida que eu agora vivo, diga isso para você, o que Paulo disse, deixou escrito pelo Espírito Santo. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não sacrifique Cristo duas vezes. Não seja louco de sacrificar Cristo duas vezes, negando a eficácia e o poder da sua ressurreição. Irmãos, nós somos o povo que Deus libertou. Somos livres. 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 Aprenda a usar a armadura de Deus. Aprenda a usar a espada do Espírito. Tire ela da bainha. Não deixe ela na bainha. Não adianta a espada ficar na bainha. Ela foi criada, feita, gerada para ser trabalhada fora da bainha. Só tem efeito. Tanto ela vai te defender, como ela vai te dar autoridade para atacar e desfazer as obras do diabo. E vencer os apetites carnais da nossa carne. Vitória chama-se Jesus Cristo. Não abra mão disso. Amém? Você pode curvar sua cabeça um pouquinho? Saulo, gostaria de falar alguma coisa? Luiz Cláudio? Depois, tá. Amém. Senhor, o Senhor é bondoso, maravilhoso. Que compaixão, Senhor. Que amor inigualável, inexplicável, Senhor.
Ó, meu Pai, o Senhor sabe que somos pó, somos de barro, e mesmo assim, o Senhor nos escolheu. O melhor que tinha, o Senhor nos deu. Senhor, nós somos teus, ovelha do teu pastoreio, Senhor. Jesus é o nosso pastor. E se Ele está conosco presente, nada vamos ter falta, de nada vamos ter falta. Oh, meu Deus. Penetra, Senhor, na nossa mente nessa noite. Visita, Senhor, cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar a nós mesmos, a realidade das lutas interiores que trazemos dentro de nós. Senhor, foi para a liberdade que Jesus morreu e ressuscitou, para a nossa liberdade. Ele é a verdade que precisamos. Senhor, que essa luz, por meio da Tua palavra, que brilha em nós, ela brilhe cada dia mais, até ser dia perfeito, Senhor. Senhor, nós queremos celebrar essa nossa liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus levou sobre Ele toda a culpa, Senhor. E pelo poder da sua ressurreição, Senhor, esse poder é nosso, para nós vivermos uma vida de vitória, Senhor, não de derrota. Senhor, que o Espírito Santo de Deus subjugue a nossa carne, Senhor. Que a nossa carne, Senhor, esteja totalmente debaixo do domínio do Espírito Santo. Que esse conflito, Senhor, essa luta que temos, ela seja sustentada, essa vitória, pelo nosso andar com Cristo. A nossa sujeição a Ele, o nosso amor à verdade, o nosso prazer na palavra de Deus. Senhor, ajuda cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma sugestão, viu, Saulo e Luiz Cláudio? Para todos vocês, queridos, com todo o amor do meu coração, por cada um de vocês. Eu sei, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que o que estamos conversando essa noite, tudo tem a ver com todos nós. Deixa essa palavra ruminando dentro de você. Não saia daqui como se fosse mais uma palavra apenas. Essa palavra aqui é viva. Amém? Procure essa semana, sem falta, aquela pessoa mais próxima de você, que cuida da sua vida. Se não é ela, quem é essa pessoa que você tem uma expressão do seu coração para procurá-la, para te ajudar? Você abrir sua vida. Falar das suas lutas, que você não está conseguindo vencer sozinho e não vai conseguir. Por isso somos corpo. Essa semana, você vai procurar alguém de confiança e você vai pedir socorro e ajuda. Seja sincero, não esconda nada. Abra sua vida. Em que área você está perturbado? Em que você está andando e carregando como se fosse uma bola pesada nos seus pés e você não consegue avançar. Faça isso. Deus vai honrar você. Amém, queridos? Conte com as nossas orações. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu ia toda semana falar de Jesus para na época ele era um jovem. E
ele tinha uma farmácia. Eu lembro que um dia, eu acho que ele queria me dar um susto, ele falou, vem aqui, gente, vem ver que esse homem quer me levar para o céu. Ele vem me falar de Jesus toda vez. Aí eu falei de Jesus de novo para ele. Hoje esse homem está aqui, muitos anos depois, aprovado, e vai ser reconhecido como diácono. Queria chamar o César Justino. É você, seu César. Ali, irmãos, Deus estava me dando esse jovem senhor como um filho. E estava, com o passar dos anos, o Senhor foi qualificando esse homem. E hoje nós queremos aqui, junto com a congregação, impor as mãos e reconhecer o César Justino como diácono na igreja do Senhor. Amém? Ele tem recebido um bom testemunho, ele tem sido um bom testemunho, dado um bom testemunho. O caminho do César foi um caminho de muita dor, irmãos. De muitos ajustes, mas hoje esse homem anda com Deus. Amém? Vou chamar o Luiz, o Celinho aqui, né? Os diáconos aqui juntos. E eu queria chamar a Terezinha também para se pôr aqui ao lado. Não tem como um homem servir a Deus se a casa dele não serve a Deus. A aprovação desse homem passa também pela graça e submissão dessa mulher. Glória a Deus. Queria chamar a igreja para se colocar de pé. Vamos impor as mãos sobre o César, vamos orar sobre ele. Luiz vai ler um texto aqui. Como é importante, César, a gente primeiramente recebeu uma ordem do Pai, porque o Pai é que tem todo o domínio e todo o poder sobre a casa dele. E depois você ser reconhecido pelo presbitério, e não só pelo presbitério, mas de todos os irmãos que estão presentes. Isso é fruto de caminhada, de um exercício, de frutos de arrependimento, frutos de amor e de serviço. E você e a Terezinha, vocês são exemplos para nós no que diz respeito à hospitalidade, socorro. Eu nunca vi igual. Por isso que esse é um tempo que chegou aqui, aprovado, e certamente trouxe alegria ao coração do Pai e ao nosso coração também. E tem um texto que eu quero ler aqui, que está em 1 Timóteo, no capítulo 3. Diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois o que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Justa preeminência. Olha o lugar que Deus te coloca hoje, né? E possa te encher, que Ele possa te encher da graça, da sabedoria, do discernimento, a fim de que você seja um homem cheio do Espírito Santo cada dia mais, César. Nós, como igreja aqui, vamos estender a mão aqui, te abençoamos e nos alegramos com você nessa hora. Senhor, nós, como pastores, como igreja, como líderes, impomos a nossa mão sobre o César e nós dedicamos o César, Senhor, como um diácono na igreja do Senhor. Esse homem está separado, está sendo honrado aqui hoje, Senhor, com esse ministério de servir a casa de Deus, servindo os santos do Senhor. Nós te abençoamos, César, que você receba dom de Deus para ser um homem santo, temente a Deus, cheio de dom e graça para servir a Cristo, servindo a igreja de Cristo. Que da tua boca saia a palavra de sabedoria e do teu coração seja a longanimidade de Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos você e a tua casa, para que essa casa frutífera como tem sido,
venha honrar o nome de Deus. Queremos aqui juntos abençoar a vida da Terezinha como ajudadora idônea. Terezinha, que o Senhor te encha de graça, Terezinha, sabedoria, que o Senhor alargue teu coração e as fronteiras do teu crer, para que você tenha todo o recurso de Deus para servir o Senhor, servindo a casa de Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, podem assentar. Eu tenho um recadinho rápido para vocês. Seria quase impossível não ter esse recado, uma vez que nós oramos por vocês praticamente todos os dias. Se não por todos, por um, por outro, por aqueles que Deus vai trazendo ao nosso coração. Eu e a Júlia temos gasto um tempo, o presbitério, de orar por vocês. Então a gente vai ganhando carga, né? Não tem como não ganhar carga de Deus pela vida de vocês. E esses dias eu estava passando... Cadê minha Bíblia? Irmão, não se preocupa muito com esse andador, não, que eu estou me ajeitando muito bem na vida aqui com ele, sabe? Ele tem um cofre ali embaixo que eu guardo um monte de coisa, a Esté vive querendo subir nele, então o negócio, em vez de ficar complicado, está ficando até interessante. E eu estava lendo esses dias em Isaías, e eu queria chamar você para abrir aí, Isaías 40. Eu e a Júlia estamos lendo a Bíblia toda, então nós estamos no Velho e no Novo. Mas esses dias eu estava dando uma passeada aqui em Isaías, irmãos, a hora que eu li esse texto, parece que Deus queria dizer assim para mim: avisa a igreja. Isaías 40, 11. Ele está falando de quem aqui? Olha lá, de quem que ele está falando? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. De quem que ele está falando aqui? De Jesus. Isaías está tendo revelação de Jesus e está dizendo e revelando para nós o trato individual que Deus dá para cada ovelha. E aqui tem mais ovelha, ele falou de duas, o cordeirinho e as que amamentam. Os cordeirinhos não têm muita força. Estava lá no sítio esses dias, com o Jonathan, Pati, as meninas, e eu fui ver um cordeirinho que nasceu. Pensa num bichinho bambo. Ele ia correr, ele tropeçava, ele ia todo desgovernado para um lado, para o outro. Ele é todo atrapalhado. Então não dá para levar no meio do rebanho. Falou o pastor, leva no colo. Traz bem perto do colo dele. Mas as que amamentam não podem andar depressa, porque elas têm um úbere cheio de leite. Isso machuca. Então ele tem que guiar, como fala lá? Mansamente. Mas não é só isso, não. Como será que ele guia as ovelhas adolescentes? Deve ter ovelha adolescente. Como será que ele guia as ovelhas jovens? Deve ter ovelhas jovens. Como será que ele guia as ovelhas velhas? Deve ter umas velhinhas, umas velhinhos, uns velhinhos, bacana, ovelhinha. Irmãos, cada um Deus guia de um jeito especial. Deus não impõe todo mundo no rebanho e sai empurrando a que amamenta, o velhinho, o cordeirinho, vai atropelando tudo, não. Deus não é assim. Jesus é um pastor que conhece as suas ovelhas. O que ele diz em João 10? Ele falou, eu conheço as minhas ovelhas. Elas me seguem porque elas ouvem a minha voz, elas reconhecem. Você sabe o que é reconhecer? Um dia nós fizemos uma brincadeira assim. Nós pusemos dentro da sala um grupo de pessoas. Aí tiramos uma pessoa nova na sala, pusemos num canto, tampamos os olhos dela e pedimos para ela tentar acertar quem estava falando. Ela não sabia, não. Nem dava para chutar, porque ela não conhecia a voz de ninguém. Aí depois tiramos uma pessoa que conhecia todos. Tampamos os olhos. Agora pedimos um outro irmão para falar alguma coisa. Na hora, ela acertou.
Por quê? Porque reconheceu a voz. Reconhecer não é conhecer de primeiro, é dizer que já conhecia. Então, trouxe de novo ao conhecimento. Deus conhece a nossa voz. E nós reconhecemos a voz do pastor. Isso é um relacionamento de amizade. Mas como será que Deus faz hoje? Vou te mostrar como é que Deus faz hoje. Abre em 1 Tessalonicenses 5, 14. Vai as ovelhas aqui, hein? Aqui vai aparecer, acho que uns 4 tipos de ovelha. E vocês vão me dar o nome dela. 1 Tessalonicenses 5, 14. Vai lá. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todo. Tem 3 tipos de ovelha aqui. Quais são? E daí? Então é insubmisso, ovelha insubmissa, ampareis os fracos e ovelha desanimada. Então tem aqui insubmisso, desanimado e fraco. É ovelha, está lá dentro daquele grupo, lá atrás. Cordeirinho e que amamenta. Agora tem desanimado, insubmisso e fraco. E são ovelhas de Jesus. Só que sabe como Jesus pastoreia hoje? Pela igreja. Jesus usa a igreja para pastorear a igreja. Está entendendo isso? Jesus usa os irmãos para pastorear os irmãos. Outro texto aqui para te dar um grauzinho aí. Colossenses 3,16. Então ele fala, habite ricamente a palavra de Cristo. Primeiro, por quê? Porque o depósito que você vai usar para aconselhar não é sua opinião, é a palavra de Cristo. Porque você está aconselhando como Cristo aconselharia. Entendeu? Sua opinião é uma coisa, seu conselho é uma coisa, mas a palavra de Cristo é outra coisa. Então ele falou assim, habite ricamente em vós, abundantemente em vós, a palavra de Cristo. Instruí-vos, quem é vos aqui? Nós. Então, instruí-vos nós nos instruímos, é um ao outro. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é o pastoreio de Jesus. Mas Jesus nos pastoreia pelo conselho, habitando em nós a palavra de Cristo. Entendeu, irmãos? Aqui tem depósito, então eu te aconselho a palavra de Cristo que está depositada aqui. Não é minha opinião. Nem venha pedir minha opinião, tem muita coisa que eu nem sirvo para dar opinião, porque eu não manjo. Mas se for na palavra de Cristo, a gente busca conselho aqui nela. Amém? Eu me lembrei de um caso, de uma experiência que aconteceu comigo, não comigo, mas aconteceu que eu soube há um tempo atrás. Uma mãe chegou para um médico com uma criança, ela devia ter os seus 3, 4 anos. E chorava, e chorava, e chorava, a mãe não tinha mais o que fazer, aquela criança só agarrava chorando e chorando. Por fim, ela levou para o médico, porque ela queria, não estava mijada, não estava suja, não estava com fome, não tinha nada. Estava bem vestida, roupinha cheirosa, e a criança não parava de chorar. Então, ela levou no médico. Aí o médico examinou, tirou isso, fez uma opção de exame lá, a criança estava ótima. Aí ele falou, mãe, me dá seu filhinho aqui. Pegou o filho no colo e saiu. Aí foi dar uma andadinha com ele, abraçou ele e falou um negócio no ouvido dele. A criança puxou um suspiro e parou. A mãe falou, meu Deus, o que o senhor fez? Não, o que o senhor fez? E ficou todo assim, apavorado. O pai estava ali, a mãe estava ali, a criança parou de chorar na hora. E ficou quieta, mas ela olhava para a mãe assim com o olho meio espantado, sabe? Aí o médico falou, olha, mãe, eu notei que ela não tinha nada, então eu falei com ela assim, para de chorar, senão eu vou bater com um pau na sua cabeça.
Quem encontrou isso foi um americano, sabe? Então, aí ele falou, ele viu que todo mundo riu, assim ele olhou e falou, um médico falou, para de chorar, senão eu vou bater com um pau na sua cabeça. Irmãos, a criança sossegou, estava alimentada, bem vestida, ela estava com manha. Por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes no pastoreio a gente tem uma luta. A gente dá a palavra, o sujeito não obedece. A gente ensina, a alma não vai. A gente ora, o desvalido não vai para frente. Dá vontade de abraçar e falar assim, obedece, filho, senão te bato com um pau na cabeça. Para ver se põe um rumo reto. Porque às vezes é algum parafuso meio frouxo. Eu estou brincando aqui, mas é bem verdade, sabe, irmãos? Eu quero falar um negócio aqui para vocês. Deixa Deus usar a igreja para te aconselhar. É sério que eu estou te falando. Nosso pastor está nos pastoreando. Deus tem te cercado de pessoas. Pessoas, irmãos, têm te dado palavra. Então se deixa alcançar, porque isso é o pastoreio de Jesus. Amém? Deus não tem usado anjos ultimamente, de asa, de cores brilhantes. Deus tem usado igreja, cheia da palavra dele. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é o pastoreio de Jesus. E Deus tem me colocado isso no coração, irmãos. Se a igreja não te alcança, Deus não te alcança pela igreja. Isso é muito sério. Você precisa aprender a falar assim. Hoje eu estava conversando com a Carolzinha do Juliano. Você precisa aprender a falar assim. Eu quero decidir isso aqui. O que você acha? Eu estou me lembrando de um irmão que eu cuidei dele muito tempo aqui. E foi uma bênção, andei com ele muito tempo, mas ele ia embora da cidade, ia para outra cidade. Aí ele chegou para mim e falou assim, Saulo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser formado. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo aprender? Eu fiquei até chocado com aquilo, porque era o que eu queria falar para ele, sabe? Aí eu falei, você quer mesmo? Quero, fiz uma lista. Você tem que aprender isso, você tem que abrir mão disso, fiz uma lista, dei para ele, falei, aqui está. 1 ano e meio depois, ou quase 2 anos, eu encontro com ele. E ele falou assim para mim, sabe aquela lista que você me deu? Eu sabia que eu tinha andado, mas nem sabia o que eu tinha escrito mais. Ele falou assim, eu venci tudo aquilo. Eu entreguei para o meu discipulador e falei, me forma nisso, porque eu quero prosperar. Irmãos, esse ano, esse jovem vai ser colocado como presbítero na cidade onde ele está. Porque ele prosperou na obediência. Sabe aonde vem a prosperidade? Guarde isso no teu coração. A prosperidade vem pela obediência. E muitas vezes a obediência confronta nossas escolhas. Ela nos dá um chacoalhão. Então eu quero te animar a obedecer à igreja que Deus levantou e que te cerca, porque esse é o pastoreio de Jesus. Amém? Quando Deus te enviar um irmão para te dar uma palavra, acolha a palavra. Quando você ouvir no grupo caseiro uma palavra que põe ordem na sua vida, ponha ordem na sua vida. Quando você vê algo que você tem que mudar, mude, porque o Senhor está te pastoreando. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês hoje aqui. Deus está pastoreando a igreja por meio da igreja. Não tenha um ouvido duro, porque Deus não está levantando médicos para nos pegar no colo. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? Ninguém riu. Você sabe por quê? Porque os médicos falam aquelas coisas que eu falei, do pau na cabeça. Então Deus está querendo colocar a verdade aqui dentro. Quantos de vocês estão comigo nisso?
Uhul, amém. Ó, Deus vai semear conselho aqui, irmãos. Você vai ouvir Deus. Amém.